Ora, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a um conjunto de audições que tem origem num requerimento apresentado pelo PSD e de todas as requeridas conseguimos confirmar e ter presentes o Centro Nacional de Cibersegurança, o CTT Correios de Portugal, a AMA, Agência para a Modernização Administrativa, e a CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas, que será através de videoconferência. E, portanto, presentes neste momento para fazermos a primeira audição, temos o Sr. Engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que vem acompanhado pelo Dr. Rui Pereira, que é jurista no Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, damos início através de uma curta intervenção do Sr. Deputado Hugo Carneiro para a apresentação do requerimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Centro Nacional da Cibersegurança, os senhores deputados. E, muito sumariamente, o nosso requerimento tem como propósito aqui um tema que tem sido arredado das leis eleitorais, que é a questão da introdução de meios tecnológicos na obtenção de informações sobre as eleições. Neste caso estamos a falar da recolha num teste de votos de imigrantes nas próximas eleições europeias. Por iniciativa do PSD, já em alterações anteriores às leis eleitorais, nós permitimos, e depois o PS acompanhou, que haja subscrição, por exemplo, de grupos de cidadãos eleitores ou em eleições presidenciais, subscrição eletrónica das candidaturas, mas isso não tem que ver propriamente com o exercício do direito de voto. O que nós estamos agora a falar é um teste, não é algo que se vise implementar de forma definitiva, é um teste para percebermos quais são as virtudes, as fragilidades, se é viável ou não com segurança, mantendo a confidencialidade do voto, etc., darmos um passo a seguir em futuras alterações legislativas. E, portanto, das várias entidades que nós requeremos para serem ouvidas sobre esta matéria, os senhores, naturalmente, fazia todo sentido que fossem ouvidos, porque a primeira coisa que nos dizem quando nós falamos de voto eletrónico, ainda que seja um teste, estamos a falar de um teste, é cuidado com os piratas informáticos, não é? É logo a primeira coisa que nos dizem. Mas, hoje, há instrumentos informáticos e que permitem garantir segurança naquilo que estamos a fazer. É possível hoje abrir uma conta ou aceder ao home banking com a chave digital do cartão de cidadão, por exemplo, não é? E conseguir fazer transações, transferir dinheiro, enfim, uma multiplicidade de operações. Na relação que tem com o Estado, as questões da autoridade tributária, as questões da segurança social, tudo isso pode funcionar, por exemplo, com a chave digital do cartão de cidadão. E que eu saiba, nunca até hoje alguém colocou em causa a segurança desses sistemas. Claro que aqui estamos a falar do voto, estamos a falar do âmago do funcionamento da democracia e, portanto, a aprovarmos uma lei desta natureza, para nós, pelo menos, que não somos, enfim, não temos nenhum preconceito quanto a equacionar estas soluções, para nós, qualquer lei que possa ser aprovada tem que ser uma lei que nos dê segurança, confidencialidade, enfim, que consigamos proteger a democracia, mas ao mesmo tempo resolver um problema dramático. É que nas eleições europeias, e que é aí que propomos que seja feito esse teste, o número de eleitores que têm participado dos círculos da imigração são muito baixos. Nas eleições europeias de 2019, em 1.400.000 pessoas, mais ou menos, participaram 13.000 na imigração, e nas europeias de 2014 eram 244.000 e participaram 5.000. Para nós não há cidadãos de primeira ou de segunda e, portanto, nós temos que resolver o problema destas pessoas, destes eleitores que querem participar, mas que têm todos os entraves e mais alguns. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. E eu agora dou a palavra ao Sr. Engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, para fazer um enquadramento daquilo que são as competências e do objeto que nos traz esta reunião. Faz favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e as demais deputadas e deputados desta Comissão.
Antes de mais, eu ia se calhar explicar um pouco o que é o Centro Nacional de Cibersegurança e o que é que faz e também o que é que tem vindo a fazer neste contexto das eleições ou dos atos eleitorais. O Centro Nacional de Cibersegurança é a Autoridade Nacional de Cibersegurança, portanto, a Lei 46 de 2018, regime jurídico de segurança do ciberespaço, estabelece, digamos, um conjunto de normas e de obrigações para aquilo que são operadores essenciais, operadores de infraestruturas críticas e organismos da administração pública, para atingir, digamos, um elevado patamar de cibersegurança nesses mesmos organismos. Trabalhamos também, e bastante, porque percebemos que é importante trabalhar essa área, a sensibilização, a formação e o treino de cidadãos e de especialistas na área da cibersegurança, e trabalhamos também as áreas da produção de normativos e a produção de boas práticas para que as nossas organizações sejam mais capazes de responder às ciberameaças. Mas talvez, digamos, a joia coroa do Centro Nacional de Cibersegurança seja a resposta a incidentes. Ou seja, temos a responsabilidade de responder a incidentes de cibersegurança e de fazer a coordenação nacional e a articulação internacional no caso de um incidente de grande escala que tem uma natureza transnacional. No contexto das eleições, o Centro Nacional de Cibersegurança tem trabalhado essencialmente em duas áreas. Tem trabalhado a área da sensibilização e aqui produzimos inclusive uma ação de formação de sensibilização para o tema da desinformação, portanto é algo que é paralelo, mas ao mesmo tempo central em processos eleitorais, e temos, digamos, criado dentro das nossas instalações um gabinete de crise que atua durante os atos eleitorais, no dia das eleições, e que junta outras autoridades para a coordenação da ação e apoio também à sala da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Estou a falar de criar um gabinete de crise que junta o Centro Nacional de Cibersegurança, os serviços de informações e a Polícia Judiciária, digamos, naquele dia até ao fecho da publicação dos resultados, estarmos em alerta máximo e reagir a qualquer tipo de incidente de segurança que possa surgir. Esta tem sido a atuação normal do Centro Nacional de Cibersegurança relacionada com processos eleitorais. Mais recentemente fomos convidados a participar num grupo de trabalho com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, mas mais especificamente com a Administração Eleitoral, com a área da Administração Eleitoral, a formular um relatório sobre a possibilidade de vir a ter voto remoto no contexto da eleição para o Conselho das Comunidades. Não me lembro exatamente se foi há um ano ou há dois, mas foi num passado bastante recente. E nesse contexto o Centro Nacional de Cibersegurança elaborou um parecer exatamente tendo em conta os trabalhos que estavam a ser desenvolvidos. E se calhar esse é digamos, a nota importante para este contexto, era no fundo o conteúdo deste parecer que na data foi elaborado. Portanto, realçamos aqui a importância para uma democracia representativa dos atos eleitorais, a importância da integridade e a confiança nos mesmos para a paz social e a saudável transição democrática que observamos nos últimos quase 50 anos de democracia em Portugal. Realçamos que a introdução de tecnologia na cadeia de valor, e aqui chama a atenção para a cadeia de valor, não apenas o ato do voto à distância, mas, desde logo, a campanha eleitoral, e os seus deputados terão com certeza presente o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016 com os ataques prévios à sede do Partido Democrata, com roubo de informação e utilização dessa informação depois para descrédito de um dos candidatos. Portanto, entendemos que olhar para um processo eleitoral e para a cibersegurança de um processo eleitoral começa precisamente pelos partidos políticos, pela sensibilização dos partidos políticos e pela prevenção dentro das sedes de campanha, e aqui há uma responsabilidade muito importante dos diretores de campanha, e eu aqui abri um parênteses. O Centro Nacional de Cibersegurança tentou nas últimas legislativas fazer campanhas de sensibilização e de treino aos diretores das campanhas eleitorais de todos os partidos concorrentes,
não tendo conseguido. Portanto, há uma falta de sensibilidade e de cultura de cibersegurança do lado das campanhas eleitorais que concorrem às eleições. Indisponibilidade, falta de achar que só acontece aos outros, isto não é exclusivo dos partidos políticos, digamos, no nosso setor privado e no setor público existe uma consciência que isto só acontece aos outros, não é? Mas é algo que temos que trabalhar e aqui a mensagem que eu queria deixar é que trabalhar a cibersegurança num ato eleitoral é toda a cadeia de valor, desde o partido político até à apresentação dos resultados eleitorais no dia das eleições. E, portanto, a introdução de tecnologia nesta cadeia de valor, em cada um destes passos, seja no simples apuramento de cadernos eleitorais ou no limite no tornar o ato de votar remoto, não pode, de facto, prejudicar este capital de confiança que temos na nossa sociedade. Qualquer processo de digitalização, ou, por outras palavras, qualquer processo de introdução de tecnologia acarreta novos riscos. Isto é uma verdade lá para Alice. Que devem ser compreendidos, antes de mais, devem ser avaliados e devem ser mitigados. Ou seja, tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado bem referiu, existe tecnologia que garante algum nível de segurança. Agora, ela vai introduzir alguns riscos, vai aumentar a superfície de ataque e ela precisa de ser mitigada e trabalhada com tempo. E, portanto, a cibersegurança dos atos eleitorais deve merecer a melhor das atenções e estar presente em toda a cadeia de processo, incluindo a tomada de decisão. Agora, permitam-me que eu fale um bocadinho, eu estou-me a estender, não estou, Sr. Presidente, do contexto de ameaça. No decorrer da última década tem-se vindo a observar um crescendo na motivação e nas capacidades, quer de agentes estatais, quer agentes não estatais, para a realização de ataques a processos eleitorais em democracias consolidadas. Este fenómeno, incluindo no conceito de guerra híbrida, quando perpetrado por agentes estatais, compreende ciberataques a candidatos, ciberataques a partidos políticos, a campanhas eleitorais, a infraestruturas críticas relacionadas com o processo eleitoral, que acarretam importantes riscos para a integridade e a transparência dos processos eleitorais. É isto, e normalmente junto a isto, associado com campanhas de desinformação nas redes sociais para moldar a opinião pública, incluindo a descredibilização do processo. Num cenário de voto remoto, uma avaliação de risco deve ser feita e deve ter em conta pelo menos as combinações possíveis dentro do seguinte quadro de ameaças. Agentes de ameaça estatais ou ativistas. Do ponto de vista dos ativos, o dispositivo a utilizar pelo eleitor, a plataforma de voto à distância, a plataforma de autenticação e autorização, a plataforma de apuramento de resultados, a plataforma de comunicação de resultados, infraestruturas de terceiras partes, por exemplo, as infraestruturas usadas para perguntar qual é que é a secção de voto num processo eleitoral. Isto é uma infraestrutura de um operador de telecomunicações que é usado pelo sistema ou pela administração eleitoral como um todo. E que tipos de ameaças? Interferência na cadeia de fornecimento, ou seja, a utilização de software que de alguma forma está alterado para outro fim que não aquele a que se propõe, intrusão em infraestrutura de suporte, mistificação de plataforma, isto acontece, por exemplo, com os partidos políticos, adulteração no sentido de voto, indisponibilidade do sistema é o mais comum, ou seja, os atacantes tentam tornar indisponível o sistema e, portanto, gerar algum tipo de caos, quebra de confidencialidade do voto, interferência na comunicação de resultados, adulteração de dados de registro e, por fim, interferência na percepção pública da confiança no processo eleitoral. Portanto, o que defendemos é que em qualquer processo eleitoral deve ser feita uma análise de risco tendo em conta, digamos, esta matriz de agentes de ameaça, ativos e ameaças. Isto tem em conta um histórico que não é pequeno de ataques a processos eleitorais. O Centro Nacional de Cibersegurança faz parte de um grupo que reúne os 27 Estados-membros, a Comissão Europeia e a Agência Europeia de Cibersegurança, a ENISA. Chama-se Cooperation Group e foi criado no âmbito da diretiva NIS, da conhecida Diretiva de Segurança das Redes de Informação, e que depois tem subgrupos dedicados a temas específicos. Por exemplo, nós próprios lideramos um de cibersegurança no setor da saúde e, antes das últimas eleições europeias, foi criado um grupo dedicado a processos eleitorais, exatamente para suporte às eleições europeias, onde os Estados-membros publicaram um relatório, um muito bom relatório chamado Compendium on Cybersecurity of Election Technology, e é de março de 2018. Parênteses,
Este grupo vai ser reativado amanhã, vai haver a primeira reunião do NIS Cooperation Group, tendo em conta as próximas eleições europeias, onde vamos fazer um novo apanhado das melhores práticas. Este relatório tem, de facto, um conjunto de experiências dos vários Estados-membros, nas várias experiências eleitorais que fizeram, sendo que eu acho que é de conhecimento dos seus deputados que praticamente todos abandonaram as experiências, excepto a Estónia, no que diz respeito a um processo eleitoral. É óbvio que há aqui também uma forte componente cultural, a mistura, e para a qual eu também chamava a atenção, ou seja, a introdução deste tipo de tecnologia num processo eleitoral deve ter em atenção a literacia dos seus cidadãos e, portanto, deve ser sempre antecedida de formação aos eleitores sobre como usar e como ganhar confiança, volto a reforçar a palavra de confiança, nos atos que estão a desenvolver. Depois temos um conjunto de técnicas, obviamente, para mitigar os riscos. Nunca existe risco zero, mas existem um conjunto de tecnologias e de técnicas para mitigar os riscos, como auditorias prévias, certificação de plataformas, mas isso, digamos, já seria entrar num campo bastante técnico, mas de facto é possível mitigar os riscos até um determinado nível, excepto aquele que se chama percepção da população relativamente à transparência e à justiça do processo eleitoral. Neste sentido, a nossa conclusão nesse grupo de trabalho para as eleições do Conselho foi que as eleições são todas diferentes e uma coisa é utilizar ou experimentar um determinado instrumento numa eleição para o Conselho da Europa, outra é, por exemplo, para umas legislativas ou umas eleições para Presidente da República. Todas elas têm um grau de risco diferente, um risco de interferência por parte de Estados externos, de desacreditação do processo, que deve ser tido em conta desde o dia zero. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Lino Santos. Curiosamente, uma das entidades que o PSD indicou também no seu requerimento foi o Comitê Eleitoral Nacional da Estónia, o que não foi possível fazer o contacto, apesar das várias tentativas feitas, e, portanto, veremos depois mais à frente. Entramos agora na fase das perguntas. Vamos juntar as perguntas. O Sr. Engenheiro depois responderá na parte final. Começamos pelo Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Lino Santos e também o Dr. Rui Pereira, que o acompanha. Bom, naturalmente, nós assistimos nesta sede, esta legislação que está aqui em causa, de forma a, essencialmente, avaliarmos como é que poderemos reduzir substancialmente a abstenção dos eleitores que residem nos círculos de imigração, como é que o podemos fazer em segurança e naturalmente, e estas audições são muito pertinentes, particularmente esta, para aferirmos como o grau de risco do que é que envolve em cada uma destas metodologias ou tecnologias propostas. Eu tentaria uma frase que o Sr. Engenheiro referiu, de facto, falamos de riscos diferentes e tipos de ameaças diferentes também para eleições diferentes, não é? E uma coisa é uma eleição para um Conselho de Comunidades, outra coisa é a eleição para Presidente da República, e isso tem que ser naturalmente avaliado e analisado, e também temos que, na nossa opinião, avaliarmos o tipo de tecnologia, porventura, uma coisa é o voto eletrónico em mobilidade, outra coisa é o voto eletrónico à distância, por via internet, porventura não reúne, ou não tem o mesmo tipo de segurança como é evidente. Por outro lado, também já há, e é uma das perguntas que eu faço, se eventualmente tem informação sobre outras experiências, nomeadamente as eleições legislativas em França, onde houve efetivamente problemas relacionados com o voto eletrónico nos respectivos círculos de imigração, inclusivamente houve eleições repetidas
precisamente devido a questões relacionadas com segurança do meio de votação eletrónico. Julgo que é importante também para compararmos experiências noutros países que já realizaram e, por outro lado, em concreto, no que concerne, enfim, aqui uma proposta do PSD que refere precisamente para a questão de um projeto piloto para permitir aos eleitores residentes no estrangeiro votarem remotamente e de forma eletrónica para as eleições do Parlamento Europeu, o método que propõe relativamente à identificação, à validade da identificação do eleitor, propõe um de 4 meios, através da chave móvel digital, o cartão de cidadão, o respectivo código PIN, através do cartão de cidadão, através de código secreto e repetível remetido ou para o endereço de correio eletrónico ou para o número de telemóvel registado no cartão de cidadão. E eu pergunto, relativamente a esta proposta em concreta, que naturalmente discute-se aqui nesta comissão, quais são os riscos específicos para este tipo de tecnologia? Se considera que de facto aumentaria e muito a perda de confiança ou de integridade, como referiu na sua intervenção relativamente aos atos eleitorais que falamos. E ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela vossa intervenção. Aquilo que nós estamos a propor é um teste, não é? E, portanto, o teste não pode descredibilizar o sistema eleitoral porque é um teste. Mas é a partir dele que nós podemos extrair as virtudes ou as debilidades do próprio sistema e chegarmos até à conclusão, não, isto não tem pernas para andar porque tem demasiadas debilidades face aos ganhos que poderíamos ter para o funcionamento do sistema democrático. Referiu aí uma questão muito relevante, que é uma tentativa de descredibilizar o sistema, ainda que estejamos a falar de um teste, poderia passar, por exemplo, pela tentativa de terceiros de tornarem indisponível o acesso ao canal onde o eleitor vota. Ora, aquilo que nós apresentamos na nossa proposta, que se vier a ver a luz do dia e se o teste funcionar bem, poderia eventualmente ser equacionado para o futuro, é que o momento em que o eleitor vota não seja um momento one shot, ou seja, votou e nunca mais consegue aceder à plataforma. Ou seja, como estamos a falar de um sistema eletrónico, nós podemos permitir que o eleitor, durante 10 dias, que é a nossa proposta, 10 dias antes das eleições, portanto, abre o sistema e durante 10 dias o sistema está aberto para ele ir votar ou alterar o seu sentido de voto. Porquê isso? Primeiro, para cumprir o pressuposto de que, de facto, há uma confidencialidade, que o voto é secreto. Portanto, não vai estar algum familiar, algum amigo ao lado, alguém a pressionar, tens que votar aqui. Se alguém fizer isso, e se o eleitor for permeável a essa pressão, ele no dia seguinte pode ir lá durante esses 10 dias e alterar o sentido de voto, porque a plataforma ainda não fechou especificamente para essas pessoas. Portanto, é uma forma de tentar mitigar essa dificuldade, mas que também poderia ajudar a resolver a questão que levantou, que é a tentativa de fazer um shutdown do site, onde a pessoa tem que aceder e autenticar-se para poder exercer o seu direito de voto. Depois também há aqui outras experiências, e falou aqui da cadeia de valor, e parece uma questão muito importante. Quando nós falamos da cadeia de valor, não é só para aquilo que há de vir, mas é também para aquilo que já existe. Acho que estamos de acordo relativamente a isso. Ou aquilo que está na iminência de existir. É que na proposta de lei do Governo, que não tem que ver com o teste do voto eletrónico, são introduzidos os cadernos eleitorais desmaterializados, que vão estar interligados através de um sistema informático. Ora, se eu não acredito num sistema para exercer o direito de voto, porque é que é de acreditar num sistema de cadernos eleitorais desmaterializados que também funciona pela internet e que estão todos interligados e que permite o voto em mobilidade? Isto é, o eleitor que estava recenseado, imagino, no Porto, pode ir votar ao Algarve, ou aos Açores ou à Madeira. Quem me garante que ele já não votou no sítio da residência dele e estando nos Açores ou no Algarve deslocado por algum motivo, vai votar outra vez. Portanto, acredito que isso só seja possível porque há sistemas
que mitigam os riscos. Só assim é que faz sentido. E eu não estou a criticar os cadernos eleitorais desmaterializados, eu acho que é um avanço positivo. Mas, sendo um avanço positivo, nós temos que ver tudo aquilo que podemos fazer para potenciar a redução da abstenção e facilitar a vida aos imigrantes. Nós, o teste que estamos a propor não é nas presidenciais, não é nas legislativas. É um teste nas eleições europeias que não tem caráter vinculativo. Ou seja, não é o resultado daquele teste que vai ditar a distribuição dos mandatos pelos diferentes eurodeputados. E, portanto, a pergunta que faço são duas. Primeiro, se nos cadernos desmaterializados também não há riscos, e se esses riscos também não estão a ser mitigados, imagino que sim. A resposta deve ser simples, senão nem sequer era proposto pelo Governo, imagino eu, uma vez que com a maioria do PS vai seguramente ser aprovado. E a segunda questão é se já não é uma mitigação enorme do risco o facto de ser um teste. É que é um teste, não tem caráter vinculativo. Então, não tendo caráter vinculativo, vale a pena correr o risco ou não de aprendermos alguma coisa com isto. E se a Estónia mantém o sistema até hoje, é porque tem tirado méritos desse sistema. Desde logo, uma redução brutal da abstenção, sem que alguém tenha posto em causa os resultados eleitorais que têm tido. No nosso seria um teste, no caso deles já estão mais à frente, não é um teste, é muito mais do que isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados, agradecer a exposição que fizeram e colocar algumas perguntas. Não vou ser comentários, vou mesmo diretamente para as perguntas, até para ser mais eficaz. O custo-benefício é um valor em si para o ato de decisão que serve quer para quem se defende, quer para quem ataca. E por isso eu pergunto-lhe se nós podemos, por um teste e pela atenção que se dá a um teste por parte de quem quer adulterar um resultado eleitoral, queremos daí retirar toda uma narrativa geral para o pressuposto de segurança daquele teste. Porque normalmente quem ataca não ataca testes, ataca algo que representa um benefício face ao custo que tem de investimento. E daí a fragilidade da proposta de testarmos só por testar. Por outro lado, pergunto o que é que do lado português tem sido aprendido com todos os exemplos internacionais no que toca a possíveis atos de melhoria. E se esses atos de melhoria são... Sim. Já nos referiu alguns dos exemplos de problemas que existiram, do exemplo das eleições dos Estados Unidos de 2017, de fundo de riscos que atualmente existem. E eu creio que aqui, mais do que perguntar se é passível qualquer sistema de ser anti-risco, que não será, não faz sentido a pergunta será sempre na lógica de qual o custo para o nível de risco aceitável. E essa é aqui a chave. E para uma eleição, seja uma eleição para as eleições europeias, seja uma eleição para as eleições legislativas, qual o custo para um risco aceitável que garantisse que o resultado eleitoral, mesmo não sendo isento de poder ser atacado, de poder existir ataques, não comprometeria a garantia do resultado. Eu creio que este é um ponto fundamental, porque imagino, como disse, há soluções para todos os gostos, imagino que também haja soluções para todas as carteiras, e um Estado que vai gerir uma eleição, ou uma organização que gera uma eleição de 10 pessoas, em que esse é o universo de votantes, é diferente de uma organização que tem que gerir uma eleição em que há um universo de votantes de 1.400.000 pessoas, cujos custos associados também são absolutamente diferentes. Por isso, deixava-lhe estas duas perguntas. Se nós podemos apenas por um teste validar a qualidade da segurança, dar-nos-á algum tipo de indicadores, mas não são indicadores absolutos, e o segundo, qual o custo necessário para nós termos uma garantia mínima de que os resultados de segurança de uma eleição para este universo eleitoral possa ser tomado de forma séria pelo Estado português. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra, então, ao Sr. Engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Sr. Engenheiro, faz favor, tem a palavra. Então. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas questões que foram
que foram colocadas. Eu vou tentar aqui seguir uma ordem, a ver se não me esqueço de nenhuma, e depois pedi ao Sr. Presidente que me ajudasse, caso eu me esqueça de alguma pergunta que foi formulada. Respondendo ao Sr. Deputado Miguel Iglesias sobre a redução da abstenção, infelizmente os dados que existem apontam para uma redução muito, mas muito incipiente do que é a abstenção quando introduzimos os mecanismos de voto à distância. Mais uma vez, eu acho que é uma questão, podem haver aqui questões culturais, ou seja, não podemos extrapolar as experiências de outros países com uma cultura digital maior que a nossa para o nosso contexto, mas ainda assim, num país com uma forte cultura digital, como é o caso da Estónia, a abstenção reduziu no máximo 4% e continua acima dos 50%. Portanto, 4% de 10 seria muito, mas 4% em 50 é pouco. Ou seja, as experiências foram feitas lá fora, e eu aqui reforço, com certeza existiram aqui variáveis culturais que não permitem extrapolar estes valores para Portugal, mas não parece ser essa a forma de reduzir a abstenção. Depois o Sr. Deputado falou na questão da diferença entre o voto de mobilidade e o voto à distância. Efetivamente tem a ver com a tal cadeia que foi depois referida e, obviamente, o nível de complexidade de um voto à distância e o nível de risco, exatamente por causa da maior exposição de um voto à distância, é superior a um voto em mobilidade. Ou seja, a concentração, e eu aproveitava para responder aqui à pergunta do Sr. Deputado Carneiro, a concentração de esforços na mitigação de risco nos cadernos eleitorais e na integridade dos cadernos eleitorais permite um maior foco e uma maior resiliência do sistema como um todo, enquanto, obviamente, o voto à distância implica quer a questão da desmaterialização dos cadernos eleitorais, quer os mecanismos de autenticação que foram aqui referidos. Não existem mecanismos de autenticação sem riscos. Não existe risco zero. E, portanto, isso tem que sempre que ser avaliado. Inclusive, é o múltiplo fator de autenticação que nós temos com, por exemplo, os nossos serviços de e-banking e outros, já hoje podem ser explorados existindo motivação pelo agente de ameaça. E, portanto, aqui cruzava com a pergunta do Sr. Deputado Pedro Filipe. Efetivamente, a motivação é um aspecto extremamente importante nesta análise de risco e não é a mesma coisa, obviamente, a motivação de um atacante quando estamos a realizar um teste e sabemos que os resultados do processo eleitoral não podem ser contestados porque são um teste, do que efetivamente se forem vinculativos e aí sim existe uma motivação muito maior. Agora, dentro daqueles métodos de autenticação que referiu, existem alguns mais seguros e outros menos seguros, com certeza. O Sr. Deputado o Carneiro começou... digamos, narrou que a proposta que é apresentada permite a alteração do voto durante... Eu confesso que não li em detalhe, calculei que não fosse essa a razão que eu viesse cá a esta audição, os detalhes legislativos, mas presumo que inclusive possa ser alterado com o voto presencial no fim, não é? Portanto, no fundo, muito parecido com o piloto que estava a ser desenhado para as eleições do Conselho das Comunidades aqui há 2 ou 3 anos. Sim, isso reduz um pouco aquele problema que o voto à distância tem da pessoalidade do voto, não é? E da não coerção do voto, mas não o elimina, porque o último voto pode ter sido aquele que foi coagido, a não ser que seja presencial, não é? Portanto, o único método de eleição que garante a pessoalidade do voto, acho que concordamos todos que é o voto presencial, não há outro que o determine. Mas também dentro dos riscos que eu aqui apresentei, talvez seja aquele que de menor relevância que eu apresentei aqui. A questão do não vinculativo retiro ao risco, eu acho que já respondi à questão.
E falta-me responder, salvo erro, ao Sr. Deputado Pedro Filipe no que diz respeito ao custo, e infelizmente eu não tenho aqui uma resposta cabal a esta pergunta. Sei que quando andamos a estudar soluções para o tal piloto, para o Conselho das Comunidades, existiam soluções muito caras de fabricantes especializados na área, e existiam opções em software aberto, que aliás a Estónia publica isso como uma boa prática, ou seja, de uma forma de transparência e de auditabilidade pela própria comunidade de cibersegurança, que o software que seja usado nestes processos eleitorais seja de regime open source e, portanto, possa ser escrutinado pela comunidade. Ainda assim, não devemos menosprezar os custos operacionais numa questão dessas, porque com certeza que precisaríamos de técnicos informáticos em cada uma das secções de voto para apoio a eleitores. Com certeza não teríamos na casa de cada um dos cidadãos, mas teríamos a formação e a sensibilização que eu referi há pouco, teríamos a realização de testes e auditorias, teríamos uma série de custos a montante antes da entrada em produção de um sistema que são consideráveis. Aliás, o relatório de 2018 aconselha inclusivamente a realização de exercícios antes do próprio ato eleitoral, ou seja, se a administração eleitoral e as autoridades nacionais estão preparadas para responder a um incidente que possa ocorrer durante o processo eleitoral, é aconselhado que sejam realizados exercícios antes do próprio ato eleitoral para testar essas capacidades de reação. Portanto, sim, com certeza não será uma fatura pequena. Está bem, me Obrigado, parece Sr. que Presidente. terá respondido a todas as perguntas. Eu pergunto se alguns dos senhores deputados têm algum esclarecimento. O Sr. Deputado Miguel Iglesias, faz favor. Sr. Presidente, peço desculpa se eventualmente o Sr. Engenheiro, enfim, tem alguma informação para a experiência comparada relativamente ao que aconteceu nas eleições em França, como eu referi na minha intervenção, onde houve repetição das eleições precisamente nos círculos de imigração do voto eletrónico. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se há outros pedidos de esclarecimento relativamente às respostas. Não havendo, Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho qualquer informação sobre esse processo. Falamos com a nossa congénere francesa, por altura da elaboração deste parecer, mas eles referiram-se essencialmente a algumas experiências que fizeram de apoio a atos eleitorais, salvo erro, no Burkina Faso e num outro país africano em que introduziram este tipo de mecanismos, portanto, e deram-nos, obviamente, as lições aprendidas desses processos. Relativamente à eleição francesa, propriamente dita, não. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, pela colaboração dada aqui aos nossos trabalhos. E queria confirmar primeiro que está confirmada a presença da Sra. Provedora de Justiça relativamente a esta matéria, este requerimento, para amanhã às 14 horas. Portanto, agora vamos ter que ter aqui 15 minutos, porque vão ser precisos cabos por aí, e, portanto, às 15 horas cá estaremos para recomeçar os nossos trabalhos. Até já.